Fala, assombrados! Matheus na área com mais um Minuto Assombrado! E hoje vamos falar que George Bush foi questionado sobre OVNIs durante entrevista em TV de programa americano. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, recentemente, o apresentador e comediante Jimmy Kimmel, espero que seja assim que fala, que vem sendo apontado como a grande sensação da TV norte-americana dos últimos tempos e que comanda um programa de entrevistas diário chamado Jimmy Kimmel Live, na ABC, entrevistou ninguém menos que George W. Bush, ex-presidente dos Estados Unidos, cuja gestão ficou marcada pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, logo no seu primeiro mandato. Aliás, teoria da conspiração, há quem diga que ele teria ordenado o próprio atentado, algo conhecido como false flag. Voltando aqui, normalmente as entrevistas com autoridades públicas, ainda mais se tratando de uma figura tão emblemática e controversa quanto George Bush, são mais sérias, mas lembre-se que estamos falando do irreverente e sem papas na língua Jimmy Kimmel. Um dos assuntos abordados durante a entrevista foi a respeito de OVNIs. Sim, ele não ia perder a chance de perguntar sobre os OVNIs. Ele perguntou em determinado momento assim pro Bush: quando você estava em seu gabinete, você se deparou com documentos relacionados a OVNIs ao folhear os arquivos secretos? A plateia então deu uma risada e o Bush apenas respondeu com um talvez. E então mencionou que suas filhas faziam essa mesma pergunta para ele sempre. Kimmel então perguntou se o ex-presidente poderia revelar a resposta para seus familiares, mas Bush disse que não podia. Kimmel apontou que Bush agora não era mais presidente e que poderia fazer o que quisesse. Bush concordou amistosamente, mas logo acrescentou: não vou contar para você. Talvez o momento mais interessante de toda a conversa tenha sido quando o apresentador fez a seguinte pergunta: existem grandes segredos que você tenha conhecimento e que não pode compartilhar com as pessoas? Claramente pisando em um território repleto de inúmeros documentos classificados, rapidamente Bush disse sim, mas que ele jamais compartilharia tais segredos com a população. O apresentador ainda questionou se ele não falaria ou escreveria sobre isso quando ficasse mais idoso e seu raciocínio não fosse tão bom quanto antes. Tudo isso é claro de maneira descontraída, né? E o Bush continua dizendo não, ou seja, mesmo que o Bush estiver velho no leito de morte, quando muitas pessoas fazem aquelas revelações bombásticas, ele nunca ia falar nada. As poucas e raças respostas de Bush com certeza devem se juntar a diversas teorias da conspiração que giram ao redor do tema. Porém, nunca iremos saber ao que Bush estava se referindo, apenas de ser uma conversa bem descontraída. O apresentador merece destaque por sempre comentar questões sobre OVNIs, toda vez que recebe um político de prestígio em seu programa. Isso já havia acontecido anteriormente com o Bill Clinton e com o ex-presidente Barack Obama. E aí, assombrados, o que será que o George Bush sabe sobre os OVNIs e sobre coisas que ele não pode falar pra gente, que diz que nunca vai falar? Vocês aí que gostam de especular, coloquem aí nas opiniões. Assombrados, até mais! Assombrado.